Você sabe como utilizar os indicadores fundamentalistas para analisar uma ação? Se você não sabe, você está comprando ações no escuro. Você está correndo um sério risco de comprar gato por lebre aí, meu amigo. Então, se você não manja muito aí sobre esses indicadores, fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te ensinar tudo sobre os 6 principais indicadores fundamentalistas e a gente vai falar um pouquinho de dividendo também, para que você saia desse vídeo aqui com a capacidade de fazer uma ótima análise sobre as ações para sempre comprar coisas boas a bons preços. E os indicadores que eu vou trazer para você aqui hoje são PL, P sobre VP, ROI, margem líquida, dívida líquida sobre EBITDA, liquidez corrente e a gente vai falar um pouquinho de dividendos também. Só que antes de mais nada, se esse tema aqui é interessante para você, peço que você já dê aquele clique no sininho, se inscreve aqui no canal para você ficar sabendo de tudo que eu trago aqui. Bom, então bora lá. O que são esses tais desses indicadores fundamentalistas? Para que isso serve? Os indicadores fundamentalistas funcionam como uma espécie de raio-x da empresa. Com esses indicadores, você consegue fazer o valuation da companhia através dos múltiplos, para saber se a empresa está cara ou está barata, a eficiência da empresa, a lucratividade, o endividamento, enfim. Você consegue ter uma visão ali completa da empresa. E de onde saem esses dados dos indicadores fundamentalistas? De onde essas informações são retiradas? E elas são retiradas dos dados da própria empresa, são retiradas do balanço patrimonial, do DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, e do DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa. E a função dos indicadores é trazer para você de forma simples, através dos múltiplos, os dados sobre a companhia como um todo, para você bater o olho no indicador e já ver o resultado que a empresa teve, sem precisar abrir balanço, DRE, DFC, para fazer essa análise. Agora, se você quiser fazer uma análise muito mais criteriosa, mais minuciosa, aí você vai ter que analisar mesmo o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, demonstração de fluxo de caixa, linha por linha, para passar um pente fino mesmo. Mas isso é tema para outro vídeo. Hoje aqui a gente vai tratar dos indicadores fundamentalistas. Dito isso, vamos trazer o nosso primeiro indicador, que é o PL. PL significa preço sobre lucro por ação. Então, um PL de 10 significa que você está comprando a ação pelo valor de 10 vezes o lucro. Ou seja, você demoraria 10 anos para recuperar o que você investiu. Vou trazer um outro exemplo aqui para você entender fácil. Suponhamos que você pagou 100 mil reais numa empresa. E essa empresa lucra 10 mil reais por ano. Logo, você precisaria de 10 anos para recuperar os 100 mil reais que você investiu na empresa. E isso é uma relação preço sobre lucro com PL de 10 vezes. Agora, se você tivesse investido os mesmos 100 mil reais para comprar a empresa e ela lucrasse 20 mil reais por ano, em 5 anos você recuperaria o valor investido. Então, nesse caso, a gente tem um PL de 5, que é melhor que um PL de 10. Então, isso que é PL. E PL, quanto menor, melhor. Porque quanto menor esse indicador, menos você está pagando pela empresa. Agora, se o PL for negativo, aí significa que a empresa está dando prejuízo e você tem que passar longe. Eu utilizo como métrica minha de análise considerar um PL abaixo de 10 como um possível bom preço. Porque pagar acima de 10 vezes o lucro por ação, eu já considero um pouquinho alto. Mas de todo modo, deixa eu te dar uma dica muito importante aqui. Quando você for analisar o PL de uma empresa, analise o PL histórico dessa empresa, para você saber se está caro ou se está barato. Quer ver só um exemplo? Eu vou colocar aqui na tela o PL histórico de Banco do Brasil para a gente dar uma olhada. Aqui a gente pode verificar que o PL médio de Banco do Brasil é de 6,46 e o PL atual está em 5,46. Está 15,54% abaixo da média. Então isso aqui é um ótimo indicativo de que a empresa está com preço atrativo. Então olha só, em geral, um PL de até 10 vezes é aceitável. Mas no caso de Banco do Brasil, como a média histórica é bem menos do que isso, pagar um PL de 10 talvez signifique pagar caro. Eu, no meu caso, quando o PL é acima de 10, eu já desconsidero a empresa. Mas sendo abaixo de 10, eu não olho só isso, eu vou lá no histórico. Porque muitas vezes a média histórica da empresa é 6% e o PL está 9%. Então pode estar um pouquinho caro, dado que a média da empresa é muito menor do que isso. Então é uma análise importante que você sempre deve fazer aí. Agora a gente vai para o nosso segundo indicador, que é P sobre VP. E PVP é a sigla para preço sobre valor patrimonial. Então qual é a função desse indicador? Ele te diz o seguinte: se o indicador for igual a 1,
significa que a empresa está sendo negociada exatamente pelo seu valor contábil. Seria como se a empresa valesse R$1 bilhão e estivesse sendo negociada por R$1 bilhão. Agora, quando o PVP é menor que 1, significa que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, talvez representando aqui um possível desconto. Exemplo, um PVP de 0,90 é como se a empresa valesse R$1 bilhão e você estivesse comprando ela por 900 milhões, 10% de desconto. Então é isso que P sobre VP representa. Eu particularmente estipulo como meta minha não pagar acima de 3 vezes o valor patrimonial. Ou seja, se a empresa tiver com PVP acima de 3 vezes, eu considero que o preço está um pouco esticado e não compro. A não ser, porque toda regra tem a sua exceção, e é muito importante a gente conhecer essa exceção. Então eu posso pagar sim, acima de 3 vezes o PVP, se as outras empresas do mesmo setor estão com PVP acima de 3. Então estou interessado na empresa X, ela está com PVP ali de 4, de 5, por exemplo. Eu falo, pô, tá meio esticado. Aí eu vejo as outras empresas do mesmo setor, e uma está com PVP de 6, outra de 7. Então ainda assim eu posso achar que um PVP de 5 possa ser um bom negócio e comprar a empresa. Então há essas exceções. Mas isso são as exceções. Fora isso, um PVP acima de 3, eu particularmente não dou atenção para a empresa. Agora vamos para o ROI. Esse indicador é muito importante. ROI significa Return on Equity, que traduzido para o português significa retorno sobre o patrimônio líquido. Pô, mas aí complicou. O que esse indicador faz? Explicação simples. O ROI mede a capacidade que a empresa tem de gerar lucro com o dinheiro dos acionistas. Na prática é isso que significa. Eu vou trazer um exemplo aqui para você entender. Suponhamos que a empresa tem um patrimônio líquido de 1 bilhão. Se a empresa tem 1 bilhão de patrimônio líquido e ela consegue gerar 150 milhões de lucro, essa empresa tem um ROI de 15%. Simples assim. E para você saber qual o cálculo que traz o resultado do ROI, é muito simples. É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100. Então, é daí que é extraído o ROI. E qual o ROI que a gente utiliza como métrica? O ROI ele é um pouquinho relativo e eu vou te explicar. Em geral, um ROI acima de 15 é ótimo. 15% de retorno sobre o patrimônio líquido é muito bom. Mas suponhamos que a empresa que você está a fim de comprar, ela tenha um ROI de 10. O que você vai fazer? Vai descartar a empresa? Ainda não. Você vai consultar o ROI das outras empresas do mesmo setor, dos concorrentes dessa sua empresa, para ver o ROI delas. Porque se um ROI de 10 for a média do setor, talvez a sua empresa esteja trazendo um retorno aceitável e aí vale a pena comprar. Então é extremamente importante que você analise o ROI dos concorrentes, para você saber o ROI médio do setor. Aí sim você vai conseguir ter uma melhor visão se o retorno da sua empresa está adequado ou não. Agora o nosso próximo indicador é a margem líquida. Mas o que é margem líquida? Margem líquida é o que sobra para a empresa de lucro efetivo. Ou seja, depois de pagar todas as despesas, impostos, custos e juros. É quanto a empresa realmente ganha no final. E para se chegar no resultado da margem líquida, a gente divide o lucro líquido pela receita líquida vezes 100. O resultado disso é a margem líquida da empresa. Então, para te exemplificar aqui, suponhamos que uma empresa tem a receita líquida de R$1 milhão e um lucro líquido de 120 mil. A margem líquida dessa empresa é 12%. Geralmente, abaixo de 5 é uma margem apertada, pode significar que a empresa tem altos custos de produção. De 5 a 10% é razoável, é comum em setores que são mais competitivos. Já uma margem líquida de 10 a 20% é uma boa margem e acima de 20% é ótimo, é maravilhoso, é excelente. E a margem líquida, assim como o ROI, pode variar bastante de setor para setor. Então é muito importante você olhar a margem líquida dos outros pares também, para você saber como está a eficiência da sua empresa. Agora o nosso próximo indicador é dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador, ele mede o endividamento da companhia. Mede quantos anos a empresa levaria para quitar todas as suas dívidas, considerando que ela gera de caixa operacional, que é o EBITDA. Então, por exemplo, se uma empresa tem dívida líquida sobre EBITDA de 3, significa que ela vai precisar de 3 anos para conseguir pagar todas essas dívidas. Já se a empresa tem dívida líquida sobre EBITDA de 1, significa que em apenas 1 ano de operação ela já quita essa dívida. E a métrica que eu utilizo para esse indicador é de até 3 vezes. Se esse indicador estiver acima de 3, eu já considero um endividamento importante e não compro a empresa, salvo raríssimas exceções. Então esse indicador que mede endividamento, quanto menor ele tiver, melhor, porque significa que a empresa está menos endividada. Agora vamos aqui para o nosso próximo indicador, que é liquidez corrente.
Esse indicador ele vai nos falar sobre endividamento também, mas de curto prazo. Liquidez corrente são obrigações de curto prazo, de até 12 meses. Então, se esse indicador aqui for 1, significa que a empresa tem em caixa exatamente o valor de todas as obrigações de curto prazo. Um exemplo aqui. Se a empresa tem obrigações de curto prazo, que são aquelas de até 12 meses, R$100 mil, e ela tem em caixa exatamente R$100 mil, então esse indicador é 1. Agora, se esse indicador for 0,60, significa que a empresa tem R$100 mil em obrigações de curto prazo, dívidas de curto prazo, mas ela só tem R$60 mil em caixa. Isso pode indicar uma dificuldade financeira. Então a métrica para esse indicador aqui é muito simples. De 1 para cima é bom, porque de 1 para cima significa que a empresa tem caixa suficiente para fazer frente a todas as suas obrigações de curto prazo dos próximos 12 meses. Bom, e agora um indicador que todo mundo gosta, que é o Dividend Yield. E Dividend Yield todo mundo já conhece, mas para quem estiver começando, esse indicador aqui indica o quanto que a empresa pagou de dividendos no último ano. E é muito importante frisar que o verbo está no passado, é quanto a empresa pagou no último período. Aquele Dividend Yield que você vê não significa que é o que ela vai pagar no próximo ano, é o que ela já pagou. Para a gente saber o quanto ela vai pagar no próximo ano, a gente tem que esperar a empresa anunciar, então nós só temos os dados do passado, só o histórico para avaliar. E para quem tiver curiosidade, a fórmula matemática para se chegar no Dividend Yield é dividendo pago no último período dividido pelo preço da ação vezes 100. Exemplo, se uma empresa pagou R$3 de dividendo e a cotação dessa ação é R$30, você recebeu R$10 de Dividend Yield. E o percentual de dividendo para receber, qual dividendo que é bom, qual que não é, aí cada um vai utilizar o seu próprio critério para definir. No meu caso, eu só entro em empresas que distribuem 6% de dividendos para cima. Esse é o meu corte. Se a empresa paga menos que 6% de dividendo, eu não entro. E por quê? Vou te explicar. Eu não entro por 2 motivos. Primeiro, que eu quero receber pelo menos 6% de dividendos. Esse é o meu mínimo. E segundo, porque se a empresa estiver pagando menos que 6%, isso pode indicar que o preço está caro. Vou te dar um exemplo aqui. Se a cotação de uma empresa está R$100 e ela pagou R$6 de dividendos, significa que ela pagou 6%, correto? Agora, se a cotação dessa empresa, que pagou R$6 de dividendos, subiu de 100 para R$110, aí o dividendo cai para 5,45%. Então, com isso, para que eu receba 6% de dividendos dessa empresa, já que ela paga R$6 por dividendo, eu posso pagar no máximo R$100. Se pagar mais que R$100, eu não recebo 6%. Entendeu a relação? Bom, meus amigos, então tá aí. Esse vídeo certamente foi um dos vídeos mais importantes que eu já gravei. Se você dominar esses 6 indicadores que eu trouxe aqui e aplicar isso nas suas análises, você com certeza só vai comprar boas ações a bons preços e que paguem bons dividendos. Você vai conseguir tirar as porcarias do meio do seu caminho porque os indicadores vão te mostrar. Isso é muito importante. Então, para esse vídeo, era isso mesmo que eu queria te trazer. Se você curtiu esse conteúdo, se achou legal, se te serviu, peço que você clique aí no sininho para se inscrever aqui no canal e seguir acompanhando tudo que eu trago aqui para te municiar de boas informações, para que você tenha boas ferramentas para sempre fazer bons negócios, comprar coisa boa a bons preços aí na bolsa. Valeu demais, grande abraço e até a próxima.